E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o mapa de ciências do ambiente, módulo 52 2025, beleza? O prazo de entrega dele é para o dia 13 de 7 de 2025, prazo final. Vamos dar uma analisada aqui que deve ser feito nele. Esse mapa aqui ele tá bem grande, né? Então vamos dar uma analisada aqui. Então aqui temos uma contextualização básica sobre os usos das águas. Eu vou pular esse texto aqui. Temos um outro texto aqui sobre o saneamento básico, água e esgoto. Eu recomendo que vocês deem uma boa lida nesse trabalho aqui, né? E temos outro texto aqui agora sobre o saneamento básico, resíduos sólidos, ok? Vamos só pular aqui para não ficar grande o vídeo. Agora temos aqui Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Aqui estão falando sobre as 17 ODS e as 169 metas, né? Da Agenda de 2030. Então vamos aqui para baixo. Deixa eu só dar uma verificada aqui certinho. Tá bom, então ele começa aqui. Cadê? Mão na massa. Aqui. Vai começar aqui o trabalho. Então agora é com você. Vamos lá. Considerando os aspectos ambientais de suas atividades em sua residência e, consequentemente, os possíveis impactos ambientais desses aspectos ambientais, para elaborar a atividade de mapa dessa disciplina, você deve seguir as etapas apresentadas na sequência. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira etapa, informações iniciais. Nessa etapa, presente no seu município, seu estado, tal como o número de habitantes do seu município e em sua residência. Para informar o número de habitantes do seu município, acesse o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, clicando nesse link aqui, cidades.ibge.gov.br. Insira o nome do seu município, faça a busca e verifique a informação sobre a população do último censo, de 2022. Essa aqui é a nossa primeira etapa. Agora, nessa segunda etapa, diagnóstico ambiental, consumo de água. Nessa etapa, informe os dados do seu município e de sua residência, utilize dados da sua conta de água no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, dados da literatura ou outra forma de acesso às informações solicitadas. Para o SNIS, diagnósticos SNIS, ano de referência 2022. Então aqui você vai acessar o site, né, para a gente identificar, né, a utilização da sua conta de água, né. Então, baseado nisso, né, a gente vai ter que dar uma analisada, né, no seu município e os dados do SNIS, que é água e esgoto, que é água e esgoto, né, a gente deve apresentar os seguintes dados, né, o índice de atendimento total de água, o percentual dele, né, o consumo médio de água por economia, unidade residencial atendida por uma ligação de rede pública, litros ou metro cúbico, etc., né, independente aqui da nossa forma, né, de ser realizado aqui. C. O consumo médio per capita de água, né? Litros ou metro cúbico por habitante por dia, né? Então a gente pode representar por litros por habitante por dia ou metros cúbicos por habitantes por dia. E aqui é na D, a tarifa média de água. Então se é reais por litro ou por metro cúbico e etc, né? Por aí vai. Aqui na alternativa E, pelo menos 3 parâmetros avaliados no monitoramento da água para sua residência, utilizando os dados da tabela do SNIS, água e esgoto, ou sua conta de água, se aplicável, ou cálculos de estimativa. Apresente, vamos dar uma olhadinha aqui. Na F, vamos dar uma analisada aqui que a gente precisa apresentar aqui. A origem da água quanto à fonte de captação, informando se ela é proveniente da rede pública, o consumo médio de água mensal, considerando os últimos 5 meses, o consumo médio diário per capita de água, se aplicável, o custo médio mensal de água, e J, apresente os dados que façam análise comparativa do seu consumo diário com a média brasileira do seu estado e de seu município. Então, aqui tem agora algumas equações, né, de sugestão para uso, né? Então, cálculo de vazão, litros por segundos ou mililitros por segundos, ou litros por minutos ou mililitros por minuto, ok? Que é igual ao volume. Então, aqui temos, vamos dar uma olhada aqui, usar um recipiente de volume conhecido e um cronômetro embaixo do dispositivo torneira-mangueira do chuveiro, ou outro, colocar um recipiente e encher até o volume conhecido com o cronômetro ligado. Anotar o tempo e repetir 3 vezes para fazer a média. Por fim, fazer a conversão para a transformação de consumo por dia e mês. Então, o consumo médio mensal de água, né?
mais a somatória do consumo de cada mês, considerando os últimos 5 meses. E depois também o consumo médio diário per capita de água, né? Que seria o lista de habitantes por dia, que é igual o consumo médio mensal por mês, ok? Então aqui ele está um pouquinho confuso, está um pouquinho difícil aqui de compreender, né? Mas vamos dar uma analisada aqui na etapa 3. Para o seu município, utilizando os dados da tabela SNIS, água, esgoto presente, água, esgoto a presente. O índice de coleta de tratamento de esgoto, a porcentagem, a geração média por economia, a geração média per capita, se aplicável tarifa média de esgoto, a destinação do esgoto gerado, a geração média mensal de esgoto, a geração diária per capita de esgoto, o custo médio mensal em reais, e depois você vai ter que apresentar os dados e fazer uma análise comparativa da geração diária com a média brasileira do seu estado e do seu município. Aqui você vai fazer o mesmo esquema, né? Utilizando as formas para realizar as conversões, ok? Então vamos agora aqui para a etapa 4, onde a gente vai ter que fazer agora para os resíduos sólidos, ok? Então a gente vai ter que usar o mesmo esquema. Agora aqui na alternativa A, né? A taxa de cobertura de coleta de resíduo domiciliar em relação à população total, a massa, né, de resíduos coletados, a existência ou não da coleta seletiva, a existência ou não de alguma forma de tratamentos para os resíduos orgânicos, a forma de disposição final, lixão, aterro controlado ou aterro sanitário. Para sua residência, apresente os 3 resíduos sólidos de maior geração, conforme o exemplo a seguir, incluindo a geração em massa, né, ou quilo, ou em volume, por dia per capita. E sugere-se fazer uma análise da geração por uma semana de 7 dias, por uma semana, né? E fazer uma estimativa da geração considerando a média de gerações nesse período. Depois você tem que fazer a classificação conforme a NBR 10.004, ok? A forma de armazenamento do saco interno, né, dos sacos plásticos e coletores, a forma da coleta, né, se é coleta pública e etc. A destinação final, se é a reutilização, reciclagem ou tratamento, a disposição final do lixão, se é lixão, aterro controlado ou aterro sanitário. Depois você vai apresentar todos os dados, né, para fazer essa análise comparativa. Então, aqui podemos dar uma analisada aqui nos resíduos sólidos, né? Restos de alimentos, embalagens, rejeitos, né? Então, a gente vai ter que seguir essa mesma sequência aqui, nessa parte. E depois aqui temos a etapa 5 final, onde a gente vai ter que apresentar algumas ações que são realizadas por você ou propostas de melhorias, né, visando a redução de gastos em termos monetários no uso de recursos naturais, beleza? Então, você vai ter que fazer um para água, um para esgoto e um para resíduos sólidos, beleza? Alguma prática aí sustentável, né, que ajude a reduzir esses custos, esses gastos, beleza? É um trabalho aqui um pouco grande, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida de como resolver ele, você pode entrar em contato comigo aqui nesse número que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu, falou e tchau, tchau.